com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu amado, minha amada, eu sou o missionário Lourival Luiz de Souza. Eu sou atualmente membro da Assembleia de Deus na Paraíba e quero neste momento que você possa prestar bem atenção ao testemunho que estou contando, que vou contar para você a respeito da minha vida, a respeito daquilo que Jesus fez na minha vida. Eu sou natural de Souza, na Paraíba. Ali nasci em uma família tradicionalmente católica, aquela família que não perdia a missa todo domingo, aquela família que estava dentro da Igreja Católica, participando de todos os eventos da Igreja Católica. Ali eu nasci, naquele clima bem católico, onde meus pais analfabetos tiveram 10 filhos, mas souberam educar esses 10 filhos na Igreja Católica, com primeira comunhão, na crisma, no catecismo. Meus pais nos educaram assim na Igreja Católica. Então, meus amados, eu quando cresci, tomei a firme decisão de ser padre. Agora eu quero que você entenda bem o objetivo pelo qual me incentivou a que eu fosse para o seminário para ser padre. Primeiro, eu via meus colegas da juventude, de adolescência, amigos e amigas, irem ou tomarem um rumo diferente na vida, irem para as drogas, para a prostituição, para a criminalidade, para a bebedeira. Então eu disse para Deus, eu não quero este futuro para mim. Eu quero ficar longe desse mundo negro, desse mundo escuro, das drogas e por aí vai. Deus, eu quero ser padre, até porque eu não conhecia outra igreja a não ser a Igreja Católica. Meu pai tinha apenas um irmão dele, que morava em Natal, Rio Grande do Norte, que era evangélico, mas logo ele morreu. Então nós não tínhamos nenhum conhecimento, nós não tínhamos intimidade com nenhuma outra igreja, com nenhum pastor, com nenhum crente. Então nós só conhecíamos a doutrina da Igreja Católica. E com esse objetivo de ser padre para evangelizar a juventude, para tirar a juventude das drogas, da prostituição, da criminalidade, eu fui para o seminário em 1990, lá em Cajazeiras, Alto Sertão da Paraíba. Eu passei ali alguns anos no seminário, 5 anos em Cajazeiras. Lá eu fiz 2 anos de científico e fiz 3 anos de filosofia. Então, o bispo, ao terminar estes 3 anos de filosofia, o bispo me mandou para a capital, em João Pessoa, para fazer teologia. Mas quando, 1 ano e meio depois, o bispo chegou lá e disse que eu e outro colega meu teríamos sido escolhidos para ir fazer teologia em Roma, lá na Itália. E para mim, eu quero deixar bem claro para vocês que para mim foi um grande desafio, porque até então, naquele ano, em 95, quando eu fui para João Pessoa, eu não conhecia outra cidade grande. Então, para mim, foi um desafio saber da notícia que eu iria fazer teologia na Itália. Quando foi em 96, o bispo da Diocese de Cajazeiras chegou para nós, deu essa notícia. Eu disse, meu Deus, como é que vai acontecer? Eu não sei falar nem mesmo o português correto, quanto mais aprender uma língua diferente. Mas eu senti Deus dizendo para mim que eu aquietasse o coração, porque Ele estaria cuidando de nós ali e cuidaria de nós também em qualquer outro lugar onde estivéssemos. Então eu e meu colega fomos em junho de 96 para a Itália e deveríamos fazer ali 3 anos de teologia. Quando chegamos lá na Itália, eu me deparei com mais 2 desafios. Primeiro, no Brasil, eu estudava no seminário
com a média 6, ou seja, para passar por média, teríamos que tirar 6. Chegando na Itália, o reitor lá do seminário disse para nós que a média era 8. Em seguida, ele disse também que nós deveríamos aprender a língua italiana, deveríamos aprender a falar italiano em apenas um mês de aula, para poder ir para a faculdade aprender teologia. De modo que nós tivemos um professor de italiano em apenas um mês. E em um mês, Deus nos deu o dom de aprender aquele italiano bem popular, bem rasteiro, para poder nos comunicar com os professores, com os colegas, estudar, fazer provas e fazer trabalhos. Então, em um mês, aprendemos qualquer coisa do italiano e serviu para nossos 3 anos lá na Itália, de 96 a 99. Lá na Itália, eu tive uma grande alegria, das muitas alegrias que eu tive, lá pertinho ali do Papa João Paulo II na época. Nós morávamos lá em Castelo de Guido, pertinho do Vaticano. Eu recebi a notícia no dia 25 de dezembro de 97, recebi a notícia de que eu iria ser acólito, ou seja, acólito é aquele seminarista que ajuda ao padre no altar. Hoje, praticamente, as igrejas usam a expressão coroinha para dizer aquela pessoa, adolescente ou criança ou jovem, que ajuda o padre no altar. Mas lá em Roma chama-se acólito. E eu fui escolhido com outro colega meu para ajudarmos na missa do dia 25 de dezembro de 97 com o Papa João Paulo II na missa da manhã. Então, depois da missa, nos levaram para ter um encontro bem rapidinho com o Papa João Paulo II, numa fila de mais de 100 pessoas esperando para falar com o Papa. Quando chegou a minha vez, eu emocionado, até porque é um privilégio, é uma alegria muito grande, é uma emoção grande. O seminarista ter um encontro com o Papa, coisa que é muito difícil, é quase impossível. Então, chegou a minha vez, logo depois da missa, chegou a minha vez de ter um encontro com o Papa. E eu contei, aquele encontro durou apenas 20 segundos. O Papa me fez 3 perguntas. Ele me fez 3 perguntas em italiano. Ele me disse: "Come ti chiami?", ou seja, como você se chama? Como tu te chamas? Segunda pergunta, ele disse: "Da dove sei?", ou seja, onde você mora, de onde você é? E terceira pergunta, ele me disse: "Cosa tu vuoi?", ou seja, o que é que você quer? O que é que você deseja? E eu disse ao Santo Padre o meu nome e de onde eu sou, e em seguida eu disse a ele que queria uma bênção para mim e para minha família. Então ele me deu a bênção e depois em seguida me deu um terço de Nossa Senhora de presente, e eu saí alegre, pulando de alegria de ter tido o privilégio de me encontrar com o Papa João Paulo II, aquele Papa bem expressivo, aquele Papa bem carismático, aquele Papa bem popular, missionário, e todo mundo queria falar com ele. Voltei para o Brasil depois dos 3 anos de teologia, e quando foi no dia 31 de março de 2000, o bispo me ordenou diácono, e no dia 18 de junho de 2000, eu fui ordenado presbítero ou sacerdote, tanto faz na Igreja Católica, presbítero, sacerdote e padre, é a mesma coisa. Meus amados, fui ordenado sacerdote no dia 18 de junho de 2000, e logo em seguida, no mesmo ano, o bispo que me ordenou, ele foi transferido para Campina Grande, e eu fiquei um pouco desgostoso, porque o bispo que me mandara para Roma e o bispo que me ordenara diácono e sacerdote era um bispo muito amigo, um bispo, um pai, um irmão, um bispo popular que tinha os seus seminaristas como filhos. Nós amávamos aquele bispo, e logo em seguida, quando ele me ordenou, ele saiu da diocese. Para mim foi um grande desfalco, mas esse bispo, antes de sair, ele me deixou como vigário paroquial da catedral em Cajazeiras.
Para vocês terem uma ideia, vigário paroquial é o padre que não é o titular de uma paróquia, ele é o auxiliar do administrador paroquial. Então, o administrador é o titular, é aquele que tem todos os poderes econômicos na paróquia, e o vigário paroquial é o que auxilia, é o que ajuda ao administrador, mas não tem poderes econômicos na paróquia. Ali, eu estando na catedral como auxiliar, eu tinha uma boa amizade com o padre, o administrador, um grande amigo, que também foi o meu professor de psicologia lá em filosofia em Cajazeiras. Este padre muito amigo, mas certa vez, eu quero dizer a vocês que certa vez, quando eu tive a minha primeira oportunidade de celebrar ali algumas missas sozinho, sem o padre administrador, eu fui decepcionado, porque algumas pessoas, depois da missa, ou depois de algumas missas que eu celebrei sozinho, alguns católicos, algumas católicas, vieram a mim para dizer que não estavam felizes, que não estavam gostando daquele jeito que eu estava celebrando a missa. Por exemplo, disseram a mim assim: o nosso padre, nosso administrador, ele é rigorosamente pontual. Ele começa a missa 7 horas em ponto e termina 8 horas em ponto. Ele não passa nem um minuto. E o senhor terminou a missa quase 8h30. E disseram a mim: nós não aguentamos 1h30 de missa, é cansativo demais. E eu disse àquelas pessoas: vocês dizem que não aguentam 1h30 de missa, mas talvez vocês aguentem passar uma noite toda nas festas do mundo, às vezes até bebendo bebida alcoólica, dançando músicas indecentes, e vocês não aguentam passar 1h30 dentro da igreja para ouvir a palavra de Deus. Segunda coisa que disseram a mim foi que o nosso padre, ele não costuma dizer nenhum texto da Bíblia no sermão, ou seja, ele não traz a Bíblia para ficar lendo a Bíblia no sermão da missa. Simplesmente ele traz o jornal e ali faz 15 minutos de sermão da missa em cima daqueles textos que já vêm prontinhos no jornal o domingo. E o senhor traz a Bíblia e fica dizendo muitos textos, de 10 a 15 ou 20 textos numa missa. Isso não dá, padre. A gente fica cansado de ouvir tantos textos da Bíblia e a gente fica confuso. Então, meus amados, nesta época, eu disse ao bispo que já não era mais o que me ordenou, o bispo já era outro que tinha chegado. Eu disse a ele, também era um bispo muito bom, um pai, um amigo, um irmão. Eu disse a ele que não estava feliz ali onde eu estava e queria sair dali. Então o bispo, muito prudente, muito amigo, ele me colocou em 2 paróquias, em 2 cidades também da Paraíba. E ali naquelas minhas 2 primeiras cidades, onde eu já era administrador paroquial, eu tive alguns desafios. Não só nessas 2 cidades em que eu fui o administrador paroquial, mas em todas as cidades por onde eu passei. Quero dizer aos amados que eu passei 10 anos como sacerdote, e nesses 10 anos eu passei em 8 cidades. Algumas eu era vigário paroquial e em outras eu era o administrador paroquial. Mas desde as primeiras cidades na Paraíba, onde eu fui, seja vigário paroquial, seja administrador, eu tive alguns desafios. E quero dizer aos amados alguns desses desafios que eu tive. Primeiro, eu cheguei certa vez para celebrar a Paixão do Senhor, numa sexta-feira da Paixão, da Semana Santa. Os amados sabem que neste dia da sexta da Paixão não há missa em nenhuma igreja católica do Brasil e nem no mundo, e nem no sábado durante o dia, no sábado santo. Na quinta-feira acontece a Santa Ceia ou Lava-Pés. Depois da missa acontece a adoração ao Santíssimo Sacramento. Na sexta-feira, às 3 da tarde,
acontece a celebração da paixão do Senhor, e no sábado, somente à noite, é que tem a missa da vigília pascal. Mas eu cheguei na sexta-feira da paixão para celebrar, e a igreja estava vazia. E eu perguntei: meu Deus, o que é que está acontecendo? Que a igreja hoje está vazia? Hoje é um dia grande para a igreja católica, para os católicos, e eles não vieram à celebração. Então eu celebrei ali, um pouco com desgosto, com mágoa, com decepção dos católicos, e quando fui saindo para a casa paroquial, vinha chegando uma multidão de homens, mulheres, jovens e crianças, e eu disse àquela multidão: vocês perderam a celebração, eu já terminei, chegaram atrasados, mas disseram a mim: padre, nós não viemos para a celebração, nós viemos para fazer a procissão com o Senhor morto depois da celebração. E eu disse àquele povo, os meus católicos: vocês não vão fazer procissão com o Senhor morto, nem hoje e nem nunca mais, porque vocês perderam a celebração, que é a coisa mais importante. Então disseram a mim assim: padre, então o senhor vai ter que explicar para nós por que está proibindo de fazer uma procissão com o Senhor morto, se é tradição da igreja. Eu disse àquele povo: vocês venham para a missa domingo, que eu vou explicar para vocês por que eu estou proibindo. Então eu, na casa paroquial, eu preparei uma folha de ofício com aquilo que eu queria dizer aos católicos na missa do domingo. Mas quando chegou a hora do sermão, que eu peguei a minha folha, que iria começar o sermão, eu escutei Deus dizer para mim, eu não sabia que era Deus falando para mim, mas aquilo me inquietando e pedindo para eu guardar, como quem queria dizer: guarde a sua folha, porque você não vai dizer nenhuma palavra das que você preparou. Eu vou falar por você, apenas você abra a Bíblia e a boca, e eu vou falar por você. Meus amados, então eu me deparei subitamente com o texto de Lucas, capítulo 24, versos de 5 a 6, ali onde diz: o anjo diz às mulheres que foram ao túmulo para ver o corpo de Jesus, ele diz na Bíblia Católica, ele diz: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, ressuscitou, como disse. E eu dizia para os meus católicos: por que vocês ficam querendo fazer procissão com o Senhor morto, se o nosso Deus está vivo? O nosso Deus, aleluia, na pessoa de Jesus Cristo, ele morreu, que ele foi sepultado, mas olha o túmulo vazio. As escrituras estão comprovando que o túmulo está vazio. As mulheres receberam essa notícia do anjo e foram consoladas. E eu dizia: então não adianta fazer procissão com o Senhor morto, representando a morte ou o enterro de Jesus, se ele está vivo. Deus me deu o segundo texto naquela noite ou naquele dia para eu pregar para os católicos. Hebreus capítulo 9, verso 13 e 14, onde diz nas entrelinhas que naquele tempo do Antigo Testamento era o sangue de touros e bezerros que, aspergidos sobre o povo, purificava e santificava o povo dos seus pecados. Mas agora é o sangue de Jesus que nos lava a consciência das obras mortas para servirmos a um Deus vivo. Com esses dois textos, naquela ocasião, eu tentei evangelizar o povo da minha igreja, daquelas minhas duas igrejas primeiras, para que nós não fizéssemos mais procissão com o Senhor morto, porque o nosso Deus estava vivo. Mas naquela ocasião, eu não estava pregando contra as imagens de escultura. Naquela ocasião, eu não estava direcionando a minha pregação contra as imagens de Nossa Senhora ou dos santos de modo geral. Eu só estava dando uma resposta ao povo, porque o povo perdeu a celebração, que era a coisa mais importante naquela ocasião. Então, meus amados, foi interessante que a maioria daquele povo, dos católicos daquele tempo,
que me ouviram pregando naquela noite, naquela paróquia, não quiseram saber desse sermão e ficaram com raiva de mim. Por quê? Disseram: o senhor está proibindo de fazer uma coisa que é tradição da Igreja Católica no mundo inteiro. O senhor não pode proibir. E eu pensei comigo mesmo, logo após a missa, na casa paroquial: meu Deus, por que foi que eu preguei isto? Por que foi que eu direcionei este sermão proibindo os meus católicos de fazer a procissão com o Senhor morto, se é tradição da igreja? Mas eu não tive nenhuma resposta da parte de Deus. E o meu segundo desafio, ou os desafios a seguir que eu vou agora contar para vocês, foram os seguintes. Eu comecei a ter uma certa atitude na paróquia de proibir os meus católicos, de proibir as pessoas da minha paróquia de fazer a festa do padroeiro ou padroeira, colocando bebida alcoólica em uma banda para tocar aquela música do mundo. Eu cheguei a dizer aos católicos nas minhas igrejas: eu não quero mais fazer esse tipo de festa na igreja católica, porque eu estou percebendo que Deus não se agrada desse tipo de festa, onde a gente está misturando o santo com o profano, a coisa pura com a impura. E para ter uma base, para dar uma resposta aos católicos do porquê que eu não estava querendo fazer a festa do padroeiro com bebida e música do mundo, eu usei a Bíblia, Isaías, capítulo 1, versos do 13 ao 15, onde Deus diz assim: ofertas vãs são incenso abominável, não posso suportar falsidade e solenidade. Vossas luas novas e festas, minha alma as detesta. Elas são para mim um fardo, estou cansado de carregá-lo. Quando estendeis vossas mãos, desvio de vós os meus olhos. Ainda que multipliqueis a oração, não vos ouvirei. E eu disse naquela ocasião para os meus católicos que se nós, eu, o padre, com as comissões, as pastorais da igreja, fizéssemos aquele tipo de festa profana, Deus não estaria ali no meio. Porque eu dizia: Deus não está onde está o pecado, porque Deus não se mistura com o pecado. A bebida alcoólica é droga, é vício e se torna pecado. Por isso Deus não está presente quando nós fazemos na igreja este tipo de festa. Eu li mais alguns outros textos referentes a estas coisas que eu já falei, para direcionar o meu sermão, para proibir de fazer festa profana. Então eu li, expliquei e preguei Isaías capítulo 28, versos de 7 a 9, onde Deus diz assim: sacerdote e profeta ficaram confusos pela bebida, divagaram sob o efeito da bebida. A quem ensinará ele o conhecimento? A quem fará ele entender o que foi dito? Eu dizia para os católicos: como é que nós, sendo sacerdotes, queremos aconselhar as pessoas a não beberem bebida alcoólica, a não se embriagarem? Como é que nós temos autoridade para aconselhar alguém a deixar de beber, se nós fazemos esse tipo de festa com bebida alcoólica? Até alguém que já tinha deixado de beber, quando vê o padre fazendo esse tipo de festa, pregando eu na minha igreja, quando vê o padre fazendo esse tipo de festa, vai dizer: se o padre, que sabe tudo, faz a festa colocando bebida alcoólica e música do mundo, logo não é pecado. Aí a pessoa volta a beber novamente. Alguém que queria deixar esse vício, quando vê o padre fazendo na igreja esse tipo de festa, vai ter um incentivo a continuar bebendo. Eu li também, meus amados, Isaías capítulo 5, verso 11, que diz assim: ai daqueles que madrugam cedo para correr atrás das bebidas fortes. Ezequiel capítulo 22 e verso 26, que diz assim: os seus sacerdotes violam a minha lei
e profanam os meus santuários. Não fazem a diferença ou a distinção entre o sagrado e o profano, e não ensinam ao povo a diferença que há entre o impuro e o puro, e Deus diz, e eu sou profanado no meio deles. Meus amados, quando eu li estes textos e expliquei para o meu povo católico, o povo católico não aceitou, o povo católico não compreendeu, o povo disse a mim que não era normal eu, padre, proibir de fazer tal festa, porque é tradição da igreja. E em um dia apenas do ano, em que os católicos se encontravam para festejar o padroeiro, para a confraternização, não era pecado fazer aquele tipo de festa. Mas eu disse ao povo, você está dizendo isso, ou vocês estão dizendo isso para mim, porque vocês não leem a Bíblia, porque vocês não conhecem a Bíblia. Preste atenção naquilo que eu vou ler agora para vocês, que foi o que eu li nas minhas igrejas, pregando para o meu povo. Oséias, capítulo 4, versos do 6 ao 10. Preste atenção, o que é que Deus diz? Meu povo será destruído por falta de conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, eu te rejeitarei do meu sacerdócio, porque esquecestes a lei do teu Deus, eu também me esquecerei dos teus filhos. O verso 7. Quanto mais numerosos se tornaram, tanto mais pecaram contra mim. Mudarei sua glória em vergonha. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e anseiam por sua falta. Como ao povo, assim acontecerá ao sacerdote. Eu o castigarei por seu mau procedimento e farei recair sobre ele as suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Vão se prostituir, mas não se multiplicarão, porque abandonaram a Javé para se entregarem à prostituição. Meus amados, eu preguei este texto nas minhas igrejas, onde eu fui sacerdote, explicando para o povo que, mesmo que o povo não fosse a favor de mudar a festa do padroeiro, mas eu iria conversar com o bispo para a gente mudar, porque Deus não estava se agradando daquele tipo de festa. Preste atenção naquilo que o profeta Amós vai dizer, no capítulo 8, no verso 10. Amós diz assim: eu transformarei as vossas festas em luto e os vossos cânticos em lamentações. Preste atenção no que Deus, aliás, no que Jesus disse na Bíblia, em Mateus capítulo 21, verso 13, e em João capítulo 2, versos 16 e 17. Disse ali Jesus, quando entra no templo e vê, ao invés de pessoas orando, pessoas adorando a Deus, ele vê pessoas vendendo, comprando, trocando, e era uma bagunça, e gente jogando jogo de azar, por aí vai. No templo, Jesus faz um chicote e expulsa todos do templo e disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a convertestes num covil de ladrões. Eu disse ao meu povo católico, eu não quero fazer a festa profana com bebida alcoólica e música do mundo, porque Deus, se Ele chegasse, se Ele voltasse, se acontecesse o fim do mundo, em plena festa do padroeiro, nós bebendo e dançando música do mundo, naquela bagunça, arrematando galinha, Deus não iria gostar. Talvez nós não fôssemos arrebatados para o céu, porque Jesus não iria gostar daquela situação. Quando a Bíblia diz, prestem bem atenção, meus amados, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos do 9 ao 10, só para resumir, a Bíblia diz que os adúlteros, os criminosos, os ladrões, os idólatras e os bêbados não herdarão o reino de Deus. A mesma coisa está escrito também na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5,
versos do 19 ao 21. A mesma coisa está escrito a respeito da bebida alcoólica. Então eu dizia, se Deus está dizendo na palavra, e a palavra de Deus, ela é imutável, ela é verdadeira. Se Ele diz na palavra que os bêbados não herdarão o reino de Deus, então se eu que sou padre, estou favorecendo, estou promovendo a embriaguez às pessoas, então eu sou o primeiro a não ir para o céu, porque fui eu o culpado de alguém se embriagar. Meus amados, mas eu não tive ali, com aquela pregação a respeito das bebidas alcoólicas, eu não tive respaldo, eu não tive a aceitação da maioria. Eu perguntava na paróquia, em uma missa onde tinha 300 ou 400 pessoas participando, eu perguntava, quem é a favor de que eu tire as festas profanas da nossa igreja? Levante a mão. E eu via apenas meia dúzia ou 10 pessoas no máximo a meu favor, a maioria contra mim, porque diziam assim, padre, se o senhor não fizer a festa, o leilão do padroeiro, com bebida alcoólica e música do mundo, o povo não vem e não vai dar dinheiro para a igreja. E eu dizia, eu prefiro 10 pessoas santas que aceitem o evangelho, eu prefiro R$1.000 de lucro do que 1 milhão de pessoas que vêm só para beber, ou R$1 milhão, dinheiro amaldiçoado com a venda de bebida alcoólica. Eu não tive respaldo, não tive aceitação e não tive como acabar a festa profana das minhas igrejas onde eu fui padre. Mas preste bem atenção que depois desse tema, as festas profanas da igreja, eu fui inquietado por Deus a discutir, a pregar nas missas um outro tema que deixou o povo confuso. Eu já falei no início que comecei a proibir as procissões com a imagem do Senhor morto e o povo não aceitou. Eu tentei proibir uma outra procissão com a imagem de Padre Cícero lá do Juazeiro do Norte, que é tradição em algumas cidades da Paraíba, ali vizinha ao Ceará. É também tradição de fazer, de celebrar Padre Cícero do Juazeiro do Norte. E eu cheguei a pregar nas minhas igrejas, dizendo que se nós continuássemos a fazer procissões com as imagens dos padroeiros, as imagens de escultura de Nossa Senhora ou de qualquer santo, de Frei Damião, Padre Cícero, ou de qualquer pessoa que fosse considerado um mártir ou um defensor da fé, canonizado ou não pela Igreja Católica, nós não iríamos para o céu. Porque a Bíblia diz bem claro, em algum texto que eu já citei, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso do 9 ao 10, diz que o idólatra não vai para o céu. Apocalipse, capítulo 21, verso 8, diz a mesma coisa. Então eu comecei a fazer uma pregação para os meus católicos a respeito das imagens de escultura, e eu disse, meus amados católicos, eu estou lendo na Bíblia Católica alguma coisa que está me inquietando, alguns temas que eu estou lendo na Bíblia Católica que eu nunca vi ninguém pregando. Para mim é uma surpresa. Então eu comecei, meus amados, desde Gênesis capítulo 31, verso 19 seguintes, onde a primeira vez que fala a palavra ídolos na Bíblia. Por exemplo, o episódio foi o seguinte: Jacó, quando sai da casa de seu sogro Labão, Jacó leva suas esposas e seus filhos, e Raquel rouba de seu pai Labão pequenas estatuetas dos ídolos dele, dos deuses dele, e vai embora. Labão sente falta desses ídolos, dessas pequenas estatuetas, e vai atrás de Jacó para trazer seus ídolos de volta. E reclama com Jacó, dizendo, além de você roubar minhas filhas e meus netos, rouba também os meus deuses. Mas Jacó, não sabendo que Raquel tinha roubado as estátuas, Jacó disse, quem roubou as estátuas de Labão vai morrer. Se eu encontrar de posse dessa pessoa essas estátuas,
Então a pessoa vai morrer. Então Raquel, com medo de morrer, colocou-as dentro de um saco, sentou em cima do camelo, em cima dessas estátuas, para o pai dela não encontrar, e ele, não encontrando, foi embora. Instalaram-se em Siquém, e um dia, no capítulo 35 de Gênesis, verso de 1 a 5, Deus apareceu a Jacó e disse que ele saísse dali e fosse para Betel, e ali construísse um altar para adorar a Deus, o Deus verdadeiro. Mas Jacó, na minha interpretação, eu não vou ler o texto porque é longo, Jacó deu uma passada na tenda da sua família e disse a todos: quem tem estátuas, quem tem esses ídolos, quem tem imagem de escultura, traga para cá tudo. Jacó pegou todas as imagens de escultura, todas as estatuetas e ídolos e enterrou. E dali em diante Jacó pegou sua família e foi para Betel. Quando Jacó sai com sua família de Siquém, Deus castigou todas as cidades circunvizinhas, mas a família de Jacó, o povo que Jacó guiava, foi ileso, saiu ileso, sem sofrer nenhum castigo, nenhum dano. E lá em Betel construíram um altar a Deus, adoraram a Deus, depois de se purificar da idolatria. E eu disse para os meus católicos: eu estou lendo na Bíblia que Deus quer que nós façamos a mesma coisa. Deus quer que nós nos purifiquemos, nos santifiquemos da idolatria, desses ídolos, das imagens que nós temos, porque está na Bíblia. Quero que você pegue a sua Bíblia. Se você ainda não pegou a sua Bíblia, você que está me ouvindo nesse meu testemunho, quero dizer a você que eu não estou direcionando este testemunho para afrontar a Igreja Católica, para falar mal de ninguém. Estou testemunhando aquilo que aconteceu na minha vida, que foram desafios, e aquilo que Jesus fez na minha vida. Ele me inquietou para eu pregar, e eu comecei a dizer: Êxodo capítulo 20, versos do 4 ao 6, e Deuteronômio capítulo 5, versos do 8 ao 9, onde Deus diz bem claro, nesta Bíblia católica que eu estou usando, que é a Bíblia de Jerusalém, onde nessa Bíblia, que é a mais usada pelos padres e bispos da Igreja Católica, porque é uma Bíblia que tem notas de rodapé, tem comentários, tem índices, tem paralelos. Diz essa Bíblia em Êxodo 20, de 4 ao 6, Deuteronômio 5, do 8 ao 9, Deus disse: não farás para ti imagem de escultura de nada que se assemelhe ao que está acima nos céus, embaixo da terra ou nas águas. E eu disse: meu Deus, o Senhor está proibindo de fazer imagens de escultura, mas a minha igreja, a igreja que eu amo, a igreja que eu sirvo, a igreja que eu sou padre nela, a minha igreja está cheia de imagens. E o que é que eu devo fazer? Deus disse: continue pregando, porque este é o caminho. E eu disse aos meus católicos em seguida: presta atenção, que Deus, além de proibir de fazer imagem de escultura, Deus disse também, nos mesmos dois textos que eu já citei, diz a seguir: não te ajoelharás diante delas, porque eu sou o teu único Deus. Meus amados, presta atenção, aquilo que eu vou dizer logo em seguida, que no capítulo 4 de Deuteronômio, versos de 15 a 18, Deus disse uma coisa interessante, para mostrar para nós que Ele não tem forma material, e não tendo forma material, que nós não devemos fazer imagem nem de homem, nem de mulher, e muito menos imagem de Deus. Presta atenção, o que é que Deus diz em Deuteronômio 4, de 15 a 18? Vocês não viram nenhuma forma, desde que falei no Horebe, no meio do fogo. Por isso, vocês não devem se perverter, fazendo imagem de escultura, figura nenhuma, nem de homem e nem de mulher, para resumir a história. E eu disse: meu Deus, o Senhor proíbe de fazer imagem do Senhor,
que é Deus. Mas nas nossas igrejas tem imagem do Sagrado Coração de Jesus, tem imagem do Menino Deus, tem imagem do Pai das Misericórdias, tem imagem do Pai Eterno, tem imagem da Santíssima Trindade. E aí, meu Deus, quem é que está com a razão? É a Bíblia, que é a palavra do Senhor, ou a minha igreja na sua tradição? Deus continuou me inquietando e dizendo para mim, apenas comece, ou seja, apenas continue a pregar, e eu falarei por você. Meus amados, eu disse aos meus católicos, já que eu estou encontrando na Bíblia estes textos, palavra de Deus, contra as imagens de escultura, eu quero dizer para vocês que na Bíblia está escrito também, Deus mandando queimar e quebrar as imagens de escultura. Preste atenção, Deuteronômio capítulo 7, versos 5 e versos 25 e 26, onde eu vou resumir, dizendo que Deus disse, as imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. Por quê? Disse Deus, elas são uma abominação ao Senhor teu Deus, de modo que não coloque na sua casa uma abominação, para você não ser anátema. E eu disse, meu Deus, quer dizer então que eu, como padre, sacerdote, eu estou sendo idólatra e levando o meu povo a ser um povo abominável, a ser um povo anátema, além de mim? O que é que eu devo fazer? Deus só dizia para mim, para eu continuar a pregar aquilo que Ele mandava. E eu li Deuteronômio capítulo 27, verso 15, onde Deus diz, maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição. E eu disse, o Senhor está dizendo maldito e não bendito, portanto, quem faz é maldito. Imagine quem se ajoelha diante dessas imagens, diante desses ídolos. Eu disse, meu Deus, me dê força, porque esse tipo de pregação que eu estou fazendo na Igreja Católica, esse tipo de pregação vai deixar o povo confuso, porque o meu povo católico, dizia eu, não tem Bíblia, ou seja, não traz a Bíblia para a igreja, não me acompanha nos textos que eu estou pregando, eu não vejo os católicos lendo Bíblia. O que é que vai ser de mim, Senhor? Vou deixar o povo confuso? Deus disse em Isaías capítulo 30, verso 22, que é a mesma coisa que ele diz em Ezequiel capítulo 20, versos do 7 ao 40. Ele diz ali diversas vezes que as imagens de escultura ou os ídolos são coisas imundas. Portanto, eu disse, eu não quero me tornar um imundo também. Se eu não quero me tornar imundo, eu quero que o meu povo também siga o mesmo caminho que eu vou seguir. Um povo sem idolatria, um povo santo, um povo puro, um povo que obedece à palavra de Deus. Eu vou continuar pregando, porque eu sei que Deus está comigo, eu não devo temer. Presta atenção, meus amados, naquilo que eu preguei, também nas minhas igrejas, a respeito das imagens. O Salmo 115, versos do 3 ao 8, que diz assim, que as imagens de escultura têm olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, tem nariz, mas não cheiram, tem ouvido, mas não ouvem, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, e envergonhados ficarão os que fabricam e os que confiam nelas. E eu disse, meu Deus, até agora, até então, mesmo pregando contra as imagens de escultura, mas eu aprendi na minha família, eu aprendi dos meus antepassados, que é bom a gente ter uma imagem de devoção, seja de São Francisco, de Nossa Senhora de Fátima, de São José, de Santo Antônio, de Santa Luzia. Mas o Senhor agora está me dizendo na Bíblia que eu não devo confiar em nenhuma imagem. Preste atenção, meu amado. O que é que Deus diz? Isaías, capítulo 44, versos do 9 ao 11. Eu vou resumir isso que Deus diz em Isaías 44, do 9 ao 11, dizendo o verso 11, Deus fala que vão ficar envergonhados os devotos das imagens
e os seus artífices. E em Isaías, capítulo 45 e verso 20, Deus diz que são ignorantes ou não têm conhecimento os que carregam as suas imagens de escultura e rogam a um Deus incapaz de salvar. E Jeremias capítulo 10, versos do 1 ao 5, Deus diz que as imagens não podem fazer nem o bem e nem o mal. Eu entendi que Deus estava dizendo para mim, naquele momento, continuar pregando a respeito das imagens de escultura, porque é a coisa por excelência que irritava a Deus, era a coisa que fazia inflamar a ira de Deus contra o povo, era a idolatria. Então, eu preguei dizendo, Isaías capítulo 40, verso 18, Isaías 46, versos do 4 ao 7, e Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 29, onde ali, resumidamente, está dizendo, Deus diz, até a vossa velhice eu serei o mesmo. Com quem vocês vão me comparar? Que imagem vocês vão arranjar de mim? E Paulo disse em Atos dos Apóstolos 17, 29, ele diz que nós somos da raça de Deus. Por isso nós não devemos pensar que Deus seja semelhante à prata, ao ouro, à madeira ou à pedra, artifícios de mãos humanas. E eu disse, até agora, Senhor, eu era assim, eu confiava nas imagens, eu era devoto das imagens e levava o meu povo a ser devoto das imagens, porque eu não conhecia a Bíblia antes, mas agora, meu Deus, eu não vou mais querer ser idólatra, porque eu estou conhecendo a palavra, eu estou conhecendo a verdade. E diz a palavra em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu naquele momento, eu queria ser liberto por Jesus Cristo, pela sua palavra. Eu queria que Ele me purificasse, eu não queria mais carregar um Deus de madeira ou de gesso dos meus ombros, eu queria deixar que o meu Deus me carregasse nos braços dele. Mas o povo católico não entendeu, e o povo dizia para mim, como é que o Senhor está proibindo de nós termos imagem, escultura? Como é que o Senhor está proibindo de fazer procissão, se Deus na Bíblia mandou fazer imagem de escultura? Deus mandou fazer certas imagens de escultura na Bíblia, mas não foi para o uso de idolatrar, não foi para se ajoelhar diante delas, não foi para alguém estar fazendo pedidos a elas, não foi para fazer procissão com essas imagens no ombro. Por exemplo, Deus lá em Êxodo 25, do 10 ao 16, mandou fazer a Arca da Aliança, e ali na Arca estava guardado o Decálogo, ou seja, os 10 mandamentos. Êxodo 25, do 10 ao 22, Deus mandou fazer imagens de querubins, assim como está escrito também em 1 Reis 6, do 23 ao 28. Mandou fazer imagem de querubins para colocar na tampa da Arca da Aliança, para proteger a Arca da Aliança e Deus se assentar ali sobre os querubins. Mas Deus não mandou que idolatrasse aqueles querubins. Deus não mandou que as pessoas saíssem fazendo pedidos, acendendo velas para os querubins. Lá em Números capítulo 21, verso do 4 ao 9, Deus mandou fazer a serpente de bronze, porque o povo estava murmurando contra Deus, dizendo que era melhor ter morrido no Egito, porque nesse lugar estamos morrendo de fome e de sede. Deus aí castigou o povo com cobras venenosas, e o povo se arrependeu e clamou a Deus pela intercessão de Moisés. Então Deus disse a Moisés, faça uma serpente de bronze e coloque em uma haste. Todo aquele que for picado de serpente venenosa olhará para a serpente de bronze e ficará curado. Mas não era a serpente que curava, e o povo também naquele tempo ali não estava usando a serpente como uma imagem de escultura para fazer procissão, como um Deus. Era um sinal que Deus deu para Deus curar o povo. Ou seja, o povo olhando para a serpente de bronze se lembrava que tinha murmurado contra Deus
mas tinham se arrependido e Deus curava, que Deus perdoa. Presta atenção, qual foi o final dessa serpente de bronze? Diz em 2º livro dos Reis, capítulo 18, verso 4, que quando Ezequias tomou posse do reinado, ele recebeu a visita de Deus, mandando destruir aquela serpente de bronze, porque o povo tinha idolatrado a serpente de bronze, o povo estava oferecendo incenso à serpente de bronze. Presta atenção, meus amados, eu preguei essas coisas na minha igreja, eu preguei que era para nós, a partir daquele momento, tirarmos todas as imagens de escultura das nossas igrejas, que não estávamos mais agradando a Deus. Presta atenção, o que é que diz em Sabedoria? Sabedoria é um livro apócrifo que faz parte do 2º cânon das Escrituras. Sabedoria, capítulo 13, versos do 10 ao 19. Deus diz que as pessoas põem a esperança em seres mortos. E Sabedoria, capítulo 14, versos de 7 a 14, diz que a ideia de fazer ídolos corrompeu a vida. Sabedoria, capítulo 14, verso 27, diz assim: o culto aos ídolos inomináveis é princípio, causa e fim de todo mal. Oséias, capítulo 4, verso 12, Deus diz: o meu povo consulta um pedaço de madeira, e um espírito de prostituição os desviou. Ou seja, aquela forma de consultar uma imagem de madeira, Deus diz que aquilo ali é um espírito de prostituição que desvia o povo dos caminhos de Deus. Abacuque, capítulo 2, e o verso 18, diz que o ídolo é um mestre de mentiras. Quando fala das imagens de escultura, diz que o ídolo é um mestre de mentiras. Preste atenção, o que é que a Bíblia diz em Josué, capítulo 24, versos do 2 ao 3, diz que Abraão foi tirado dali, de Ur da Caldeia, da Mesopotâmia, do meio da sua família que era idólatra. O pai de Abraão, de Nacor, que era Taré, toda a família de Abraão era idólatra. E Deus chamou Abraão da idolatria para formar um povo santo, um povo pertencente a Deus. Judite, que é um outro livro apócrifo, que faz parte do 2º cânon das Escrituras, no capítulo 5, Judite, do versículo 5 ao 8, ela também fala de Abraão e sua família, que eram idólatras, mas Deus os tirou de lá da idolatria para ser o povo santo, para adorar o único Deus. Romanos, capítulo 1, versos do 18 ao 32, que eu não vou ler porque é comprido, Deus está dizendo ali pela boca de Paulo, apóstolo, algo a respeito da idolatria. E diz bem claro que a idolatria é a pessoa adorar e servir a criatura no lugar do Criador, que é bendito para sempre. Eu disse aos meus católicos, Deus está falando isso para nós. Não é possível que nós não leiamos estas coisas que estão na Bíblia Sagrada e não obedeçamos à voz de Deus. Eu disse para os católicos, a partir do conhecimento da Bíblia Sagrada, nós vamos deixar a idolatria, nós vamos deixar de fazer procissão com imagem de escultura, porque diz bem claro no Catecismo da Igreja Católica, no número 2113, diz assim: a idolatria não diz respeito somente aos falsos cultos do paganismo, como os deuses dos cananeus, dos filisteus, dos sidônios, dos efésios, dos egípcios, de modo geral. A idolatria consiste em divinizar o que não é Deus, é venerar e honrar a criatura em lugar de Deus, quer se trate de deuses ou dos antepassados. Meus amados, esta pregação que eu fiz na minha igreja não agradou aos católicos. Pelo contrário,
deixou os católicos confusos e alguém com raiva de mim. Mas uma coisa aconteceu, meus amados. Eu dizia, vocês estão sem querer acreditar em mim, mas se vocês quiserem acreditar em mim, que essas coisas estão na Bíblia, comprem uma Bíblia e tragam a Bíblia para a igreja. Na hora da missa, eu vou ler os textos e vocês vão acompanhar. Ora, mas numa igreja de 300 ou 400 católicos que participavam da missa, apenas 10 ou 12 católicos compravam a Bíblia e começavam a ler a Bíblia. Mas de repente, 2, 3 meses depois, eu sentia falta daqueles católicos e eu ia lá na casa das pessoas e dizia, você abandonou a igreja por quê? A pessoa dizia para mim, padre, eu agora sou crente. O senhor não sabia não? Não sabia não. Por quê? Padre, o senhor pregou a verdade para mim. Eu comprei uma Bíblia, comecei a ler a Bíblia, eu conheci a verdade e a verdade me libertou. Padre, agora eu troquei o terço pela Bíblia. Padre, eu troquei agora as imagens de escultura por Jesus. Padre, eu agora não carrego mais um Deus de madeira ou de gesso nos ombros. Agora é o meu Deus que me carrega nos seus braços. Eu não volto mais para a sua igreja. E o senhor precisa também fazer a mesma coisa se o senhor quiser ir para o céu. Eu ficava decepcionado. Eu não gostava daquela atitude e eu ia para casa sem ter nenhuma resposta a dar aos católicos. Meus amados, ficava triste. É verdade que eu ficava triste, mas eu começava a ler mais a Bíblia. Eu dizia para Deus, eu quero descobrir que mistério é este, que segredo é este. E quando a pessoa começa a ler a Bíblia, já sai da igreja católica e torna-se crente. Então, que segredo é? Deus disse a mim para ler mais a Bíblia e eu encontrei em Mateus capítulo 22 e o verso 29. Deus disse, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque Paulo disse em Romanos 1,16, eu não me envergonho do Evangelho. Sabe por quê? Porque esse Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E eu comecei a ler mais a Bíblia, com mais afinco, com mais seriedade, e pregando aquilo que eu estava lendo na Bíblia, sem medo, porque mesmo que alguém viesse falar contra mim, mas eu tinha um respaldo, e o meu respaldo era a palavra de Deus. O meu respaldo era dizer, está na Bíblia, aquilo que eu estou pregando, contra as imagens de escultura, contra as festas profanas, está na Bíblia. E se você quiser fazer alguma coisa contra mim, primeiro você vai ter que fazer com Deus, porque a Bíblia não fui eu que escrevi, a Bíblia não é palavra minha. E as pessoas saíam com raiva de mim, mais ainda, sem ter nenhuma resposta. As pessoas saíam confusas, e eu dizia, pelo menos, se vocês querem crer naquilo que eu estou pregando, comprem uma Bíblia e comecem a ler a Bíblia. Mas também, algumas dessas pessoas, mesmo com raiva de mim, quando começavam a ler a Bíblia, de repente, 6 meses depois, já se tornavam crentes e me encontravam e diziam, o senhor estava certo, agora o senhor também tome a decisão de deixar a idolatria, se o senhor quiser ir para o céu. Os católicos disseram a mim, padre, o senhor falando mal das imagens de escultura, dos nossos santos e santas, o senhor está falando mal de Nossa Senhora e Rainha do Céu, a Mãe de Deus. Eu disse, olha, para vocês, quem é Maria e quem são os santos? Disseram a mim, eles são nossos intercessores. Maria é intercessora, é nossa advogada, nossa protetora, nossa medianeira. E eu disse, porque vocês não estão lendo a Bíblia? Porque a Bíblia diz, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, diz que não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Romanos 8,34 diz que Jesus é o intercessor entre nós e Deus. E diz em 1ª carta de João, capítulo 2, verso de 1 a 2, que Jesus é o advogado. Assim como em Hebreus, capítulo 7,
versos 25 e 26, Hebreus capítulo 8, verso 6, Hebreus capítulo 9, verso 15, Hebreus capítulo 12, verso 24, dizem que Jesus é o mediador, é o intercessor e o advogado. Não diz que é Maria, não diz que é nenhum outro santo nem santa, é só Jesus por excelência. E Jesus diz em João 14, verso 6, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse em João 14, versos do 13 ao 14, e João 16, 23, ele disse: tudo o que pedirdes ao Pai, em meu nome eu farei. Ele não disse em nome de Maria, em nome de Pedro, de Sebastião, de Expedito, de José, de Antônio, em nome de nenhuma outra pessoa, em nome dele. E ele disse em João 16, 24, até agora vocês não pediram nada em meu nome. Meus amados, mas tem uma coisa que eu quero dizer a vocês também, é que eu quando era católico, eu já não falava mal de Maria, e agora principalmente, conhecendo as Escrituras, eu não falo mal de Maria, e crente nenhum fala mal de Maria. Sabe por quê? A Bíblia diz em Lucas 1, 28, que ela é agraciada, ela é cheia de graça. Maria foi escolhida para ser a mãe do Salvador, então ninguém pode falar mal daquela que foi a mãe do Salvador. Diz em Lucas 1, 42, Isabel diz para Maria: tu és bendita entre todas as mulheres. Lucas 1, 48 diz: todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas a meu favor. Ora, todos esses atributos que a Bíblia diz a respeito de Maria, dão a entender que nós a respeitamos, ou devemos respeitá-la, que nós respeitamos o nome de Maria, porque ninguém melhor do que ela disse sim. Mas uma coisa que Maria disse na Bíblia é o seguinte, Lucas 1, 38, Maria não disse ali que era a Senhora ou a Rainha do céu, pelo contrário, Maria disse: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim a tua vontade. Maria não disse que era a Senhora nem Rainha do céu. Meus amados, preste atenção naquilo que eu vou dizer. Tem um mandamento de Maria na Bíblia que nós devemos obedecer. João 2, de 1 a 11, as bodas de Caná da Galileia, Maria vai a Jesus e pede que ele faça alguma coisa pelo povo da festa, pelos donos da festa, para não passar vergonha. Maria, naquele esquema de ir a Jesus e pedir, ela estava intercedendo pelos donos da festa. Mas olhe, preste atenção o que foi que ela disse. João 2, 5, fazei tudo o que ele vos disser. Ela não disse, fazei tudo o que eu disser, é o que ele, apontando para Jesus o Salvador, o poderoso, aquele que faz milagre, o dono da nossa vida, ele que sabe tudo, conhece tudo e pode tudo, disse para a gente confiar nele e pedir só a ele. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu preguei também algumas coisas a mais, que os católicos também não aceitaram nas minhas paróquias. Eu preguei dizendo que Jesus tinha mais irmãos, que Jesus teve irmãos e irmãs, e esses irmãos e irmãs de Jesus não eram filhos de Zacarias com Isabel, e nem primos de Jesus, eram filhos de Maria e José, porque Mateus 1, 18, Maria casada com José, José esposo de Maria, de modo que os casais naquela época, quando não tinham filhos, eram amaldiçoados. Mas preste atenção, o que é que a Bíblia diz? Mateus 12, 46 fala dos irmãos do Senhor, Mateus 13, 55, 56 e Marcos 6, 3, diz ali os textos, ele não é o carpinteiro, filho de Maria e de José? Seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas, e suas irmãs não moram entre nós? De modo que Jesus não tinha só irmãos, ele tinha também irmãs. A Bíblia diz, quem quer vai conferir também no Evangelho de João, capítulo 7,
versos do 2 ao 5, que fala dos irmãos do Senhor que não acreditavam nele. Jesus, de fato, ele é o Filho único, o unigênito do Pai. João capítulo 1, versos do 14 e ao 18, João capítulo 3, versos 16 e 18, diz que Jesus é o Filho único do Pai. Mas Lucas capítulo 2 e verso 7, diz ali o texto que Jesus é o primogênito de Maria. E Maria deu à luz o seu primogênito. E primogênito significa o primeiro dos muitos filhos que ela teve. E não tem mal algum em Maria ter tido filhos com José, porque eles eram casados. Diz em Mateus capítulo 1, verso 25, José não a conheceu até o dia em que ela deu à luz, de modo que depois do dia, José conheceu Maria e eles se tornaram pais de outros filhos. Diz ali, Jeremias capítulo 7, versos 16 e 18, e Jeremias 44, versos do 16 ao 30, a respeito do título de Rainha do Céu. A Bíblia diz que Deus conversa com Jeremias e manda Jeremias alertar o povo para que não continuasse mais a oferecer incenso e tortas à Rainha do Céu. Do contrário, Deus iria exterminar o povo. Meus amados, só para ter uma ideia, que Maria nunca requereu, nunca reclamou para si o título nem de Senhora e nem de Rainha do Céu, que são títulos que não existem na Bíblia. Eu preguei quando o povo vinha para mim e dizia: o Senhor está desprezando os nossos santos e santas que intercedem por nós, porque eles morreram na amizade com Deus, mas se tornaram santos para estarem junto de Deus no céu e interceder por nós. E eu disse, está na Bíblia, João capítulo 3, verso 13, Jesus disse: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu, o Filho do Homem. Na Bíblia está dizendo, em Eclesiastes capítulo 9, versos 5, 6 e 10, nós os vivos ao menos sabemos que vamos morrer, mas os que já morreram nada sabem, não têm conhecimento e nem ciência de nada, e não participam mais de nada do que existe debaixo do sol. Jó, no capítulo 7, versos 9 e 10, ele diz: como a nuvem que passa, quem já morreu não volta. Isaías 26, 14 diz: os mortos não reviverão, tu destruíste toda a tua memória. Jó 14, do 10 ao 21, diz que quem morreu não volta e não percebe nada. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, versos 22 e 23, Davi, quando estava com o filho dele morto, alguém disse para ele: você, quando a criança estava doente, você fazia jejum e orações, ficava triste, e agora você come, bebe, se alegra. Davi disse: a criança já morreu, enquanto ela estava viva, eu estava orando para Deus torná-la para mim, mas agora que ela morreu, não tem mais nada a fazer, eu é que irei a ele, mas ele não voltará mais a mim. Meus amados, presta atenção, aquilo que eu preguei, dizendo aos meus católicos: olha, não tem nenhuma explicação, não tem nenhuma satisfação, não tem resposta para nós darmos pelo que nós fazemos. Ou seja, nós conhecemos a Bíblia, nós conhecemos o que Deus proíbe na Bíblia, mas nós não obedecemos a Deus. Por exemplo, outro tema que nós não obedecemos a Deus é a respeito do casamento. Deus, Gênesis capítulo 1, verso do 26 ao 28, Deus diz que fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, abençoou o homem e a mulher e disse: sede fecundos, enchei a terra e multiplicai. Deus disse para Adão e Eva para serem pais de homens e mulheres, para encher a terra.
Gênesis 2, 18 ao 24, Deus disse: não é bom que o homem esteja só, vou fazer-lhe uma auxiliar. Quero dizer a você que Deus ainda quer que o padre, o sacerdote ou o bispo, que são homens, Deus quer que eles também tenham a sua companheira, porque está dizendo lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos do 1 ao 13, e está dizendo que quem aspira ao episcopado, boa coisa deseja. Por isso, o episcopo, que é o bispo da Igreja Católica, está dizendo na Bíblia que deve ser casado com uma única mulher e ter qualidades. Para resumir, se você quiser ler, leia na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso do 1 ao 13. Tem que ter aquelas qualidades, tem que ser irrepreensível, não pode ser violento, nem briguento, nem dado ao vinho. Tem que saber governar bem a sua própria casa e seus filhos, porque quem não souber governar a sua própria casa não vai saber cuidar da igreja de Deus. Então, a mesma coisa que diz do bispo, diz do diácono. E na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versos de 5 a 9, a mesma coisa que diz do bispo e do diácono, diz também do presbítero, que é o sacerdote, que deve ser casado com uma única mulher. Mas também já no Antigo Testamento se dizia isso. Por exemplo, Levítico, capítulo 21, versos 7, 13, 14 e 15, Deus diz que é para o sacerdote casar com uma mulher virgem. Ezequiel, capítulo 44, versos 21 e 23, Deus manda que o sacerdote seja casado com uma mulher virgem. Meus amados, mas essa pregação não agradou aos meus católicos e eles começaram a me perseguir mais ainda. Perseguir assim, no sentido de dizer a mim: o senhor está errado, nós aqui estamos certos, porque nós não adoramos as imagens, o senhor está pregando errado, nós só prestamos um culto de veneração às imagens. Mas eu disse: até isso está na Bíblia. Mateus capítulo 4, verso 10, Lucas capítulo 4, verso 8, diz: adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Está dizendo na Bíblia que até culto se deve prestar só a Deus e não às imagens de escultura. Sabe por quê, meus amados? Diz a Bíblia em Sabedoria, capítulo 14, verso 18, e capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, versos do 23 ao 27, que a ambição do artista foi que promoveu o culto aos ídolos. Baruque, que é um outro livro apócrifo que faz parte da segunda lista, do segundo cano das Escrituras, diz Baruque no capítulo 6, verso 15, diz assim: como o vaso quebrado perde a utilidade, assim os ídolos instalados nos templos. Meus amados, prestem bem atenção que os católicos, quando me ouviam pregar sobre isso, diziam assim: padre, o senhor não pregue mais sobre isso não. Sabe por quê? Se o senhor quiser ser crente, se o senhor quiser sair, saia, mas nós vamos ficar na Igreja Católica, porque é tradição da Igreja Católica. E eu disse: verdadeiramente é tradição da Igreja Católica, não é mandamento de Deus, porque Deus diz lá em Isaías, capítulo 29, verso 13, Jesus fez uma releitura desse versículo, dizendo lá em Mateus, capítulo 15, verso do 3 ao 7, e Marcos, capítulo 7, verso do 7 ao 13, ele disse: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, porque o que ensinam são doutrinas humanas. Vocês invalidam, desprezam o mandamento de Deus por causa das vossas tradições. E eu disse: eu vou continuar pregando essas coisas, porque Deus me manda pregar. Deus disse que eu não posso ler a Bíblia e pregar outra coisa, ou seja, tirando alguma coisa da Bíblia ou acrescentando, porque está escrito em Deuteronômio, capítulo 4, verso 2, capítulo 13, verso 1, e Apocalipse, capítulo 22,
versos 18 e 19, que não devemos tirar e nem acrescentar nenhuma palavra às que já foram escritas neste livro, para que Deus não acrescente as pragas descritas nesse livro. Portanto, o que nós lemos, nós pregamos, porque é a verdade. Meus amados, eu preguei também dizendo que eu não queria mais ser sacerdote. Sabe por quê? Porque eu encontrei na Bíblia mais de 50 vezes, nos capítulos Mateus, capítulo 26 e 27, Marcos, capítulos 14 e 15, Lucas, capítulos 22 e 23, João, capítulo 11, capítulo 19 seguintes, mais de 50 vezes nesses capítulos, que foram os sacerdotes que armaram ciladas e armadilhas contra Jesus, foram os sacerdotes que pagaram a Judas 30 moedas de prata para prender Jesus, foram eles que condenaram e mataram a Jesus. E eu dizia, eu não quero mais ser sacerdote, porque foram eles que mataram Jesus, e eu não quero fazer parte de uma raça dessa que matou a Jesus. Mas eu dizendo isso, não estou falando mal de você no século 21, que é sacerdote. Era eu pregando para os meus católicos naquele tempo. Meus amados, e eu disse também, eu não vou mais batizar crianças pequenas de braço, porque as crianças, elas são inocentes, elas não têm pecado, e diz a Bíblia em Marcos capítulo 1, verso 4, que o batismo de João era para o arrependimento dos pecados, e criança não tem pecado para ser batizada. Criança não tem como ouvir a palavra, criança não tem como entender, não tem como crer, e não tem como pedir o batismo. Diz em Marcos capítulo 16, versos do 15 ao 16, Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho, e quem crer e for batizado será salvo. A criança, ela não tem como ouvir, não tem como raciocinar, não tem como se arrepender, porque não tem pecado. E como é que vai crer se não tem o uso da razão? E diz a Bíblia que é primeiro para ouvir o evangelho. Romanos 10, 17, diz a palavra que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Uma criança não pode ter fé, não tem o uso da razão. Como é que vai crer na palavra? Isso é coisa do adulto. O adulto que tem pecado se arrepende, crê no evangelho, Marcos 1,15, crê no evangelho, se arrepende e depois pede o batismo. Mas, meus amados, pregando essas coisas que eu preguei, meus católicos não acreditaram em mim. Aqueles poucos que compravam a Bíblia e começavam a ler a Bíblia, tornavam-se crentes, porque diziam que tinham descoberto a verdade, e a verdade que é Jesus tinha libertado. E eu disse, eu estou em crise, não quero mais ser padre. E foi aí quando eu disse a Deus, Deus, eu estou em crise, porque eu estou lendo essas verdades na Bíblia, e eu não quero mais acreditar na tradição da Igreja Católica. Eu quero ser crente, eu quero fazer parte de uma igreja que leia a Bíblia e pregue a Bíblia do jeito que ela está. Então eu decidi, no dia 29 de abril de 2009, eu decidi, depois ouvindo um programa de rádio do pastor lá da minha cidade de Souza, ouvindo um programa de rádio, A Bíblia no Ar, pastor Alexandre Duarte da Costa, um programa onde o evangelho verdadeiro era pregado, um programa em que o pastor, pregando, não atacava ninguém, não condenava ninguém. E eu disse, eu quero conhecer esse pastor, eu quero conhecer essa igreja que prega o evangelho dessa maneira e vive. Conheci o pastor Alexandre Duarte da Costa, lá de Souza, e esse pastor me levou à sua igreja, e ali eu aceitei, no dia 29 de abril do ano passado, aceitei ao meu Salvador, Jesus Cristo, o único Salvador. Não há outro nome, Atos 4,12, dado aos homens debaixo do céu, pelo qual devamos ser salvos, só em Jesus Cristo. Eu decidi, naquele momento, largar a idolatria, largar a batina, deixar de carregar uma imagem de escultura nos ombros, chamada de Deus ou de santo, para deixar Deus me carregar nos braços dele. Aí o pastor Alexandre me aceitou como membro da sua igreja, me levou para a capital, João Pessoa,
e ali eu fiquei sob os cuidados do pastor presidente José Carlos de Lima, que me aceitou lá na igreja como membro, como filho seu espiritual. Ali cuidou de mim durante muitos meses, e eu me sentia tão bem, como hoje me sinto tão bem na Assembleia de Deus, uma Assembleia de Deus que tem pastores que pregam a verdade, que tem pastores que não medem esforços para evangelizar, tem pastores que se doam a sua vida por inteiro para levar o Evangelho de Jesus Cristo. E eu disse, eu quero fazer parte dessa igreja que doa a própria vida, mas prega o Evangelho e vive o Evangelho verdadeiro. Depois que Jesus me salvou, Ele me deu também de presente a esposa, uma ex-freira, que também se converteu na última cidade onde eu estive. A freira se converteu, Deus me salvou e nos uniu depois da nossa conversão. Nós não tínhamos caso nenhum, eu nem muito menos tinha pego na mão dessa freira antes. Deus me deu de presente como esposa essa freira, e hoje somos casados. O nome dela é Maria de Fátima, e vocês vão ter também a oportunidade de ouvir o testemunho dela. Mas nestas minhas poucas palavras, eu quero agradecer a vocês que estão assistindo, essa paciência que tiveram comigo em assistir este DVD, o meu testemunho. Quero dizer para você que se você também quiser aceitar a Jesus Cristo como seu único Salvador, o caminho é Jesus, a verdade é Jesus, a vida é Jesus. Sem Jesus não chegaremos ao céu. Eu quero agradecer também ao meu pastor presidente lá da Paraíba, José Carlos de Lima, e ao meu pastor lá de Souza, Alexandre Duarte, e toda aquela igreja ali presente. Quero agradecer ao pastor presidente aqui dessa cidade de Apucarana, pastor Daniel Acioli, ao pastor Marcos, ao pastor Nelinho, esta oportunidade que estão me dando de estar testemunhando o que Jesus fez na minha vida. Que Deus abençoe esses pastores, Deus abençoe a você, meu amado, minha amada, católico ou católica, ou de qualquer religião, de qualquer igreja. Deus lhe abençoe, Deus possa lhe salvar, Deus possa levar essa palavra e você aceitar. Aceite a Jesus como teu Salvador e você não vai se arrepender. Deus abençoe a todos e a todas, em nome de Jesus.